de Lucas capítulo 7. Em dia subsequente, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. O que me chama a atenção aqui é que, se eu fosse dar um tema para essa mensagem dessa noite, eu diria que melhor é o final das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente do que o arrogante. Então, na vida não é como começa, é como vamos terminar. Nessa crise, a questão não é como nós estamos entrando nela, mas como nós vamos sair dela. Agora preste atenção. Quando eu olho para esse encontro dessas duas multidões, de um lado vem Jesus com seus discípulos e uma grande multidão em festa. Do outro lado, uma viúva que tinha um filho único que estava indo sepultá-lo, com uma multidão em pranto e em choro. De um lado, uma multidão feliz e alegre com Jesus. Do outro lado, uma multidão sepultando junto com a viúva o seu filho. Nós percebemos ali que também é o encontro de dois filhos únicos, o filho de Deus e o filho daquela viúva. Também percebemos ali o encontro de dois inimigos, isso mesmo, dois inimigos, a vida e a morte. Olha bem, o encontro de duas multidões. Nessas multidões o que tinha? De um lado, festa, estavam com Jesus. Do outro lado, luto. De um lado, o filho único de Deus. Do outro lado, o filho único de uma viúva que acabou de falecer. De um lado, a vida. De outro, a morte. E a Bíblia me mostra em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26, que o último inimigo a ser vencido é a morte. Sabe o que isso me alegra? Porque pode até parecer cômico, mas Jesus vai matar a morte. A morte vai morrer. Um dia, todos nós estaremos livres dela, porque um dia o nosso Senhor virá. Aqueles que estiverem mortos vão ressuscitar, e aqueles que estiverem vivos serão transformados. Mas esse texto de Coríntios 15, 26, eu acho muito interessante, porque lá diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Então, quando eu começo a entender isso, eu vejo muito da cultura judaica aqui. E esse princípio de Romanos capítulo 12, no versículo 15, lá está escrito assim: alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Então, meu irmão, mas deixa eu te falar um negócio. Abrindo aspas aqui. Chorar com quem chora é fácil. Eu me convalecer de uma pessoa que está passando por uma crise, eu ficar sensibilizado com ela, ainda que eu tenha um certo desafeto com ela, ainda assim é fácil. Agora, se alegrar com quem se alegra, só quem é amigo de verdade é que faz isso. Porque outros dizem: quem devia ter alcançado isso era eu. Essa bênção era para mim, eu é que mereceria. Então, pense um pouco nisso. Mas voltemos aqui a essa passagem. Dentro da cultura judaica, nós vemos essa questão da empatia, de sentir o que o outro sente.
de estar ali sensibilizado com a dor do outro, de estar sempre pronto para consolar. E Jesus, ele me ensina que primeiro, ele sempre virá para consolar e depois para operar um milagre. A primeira coisa que Jesus vem dizer para mim e para você nessa noite é: não chores, descansa no teu coração. E quando o nosso coração estiver aquietado, quando a nossa mente estiver tranquila, então Deus entra com um milagre. Porque a primeira coisa que Deus quer fazer na tempestade é acalmar. Ó, vento, para, mar, aquieta-te. Primeiro esse turbilhão, primeiro essa tribulação, cessa. Cessou, agora o milagre vem. Então nós precisamos começar a entender isso. E o que me chama a atenção na vida dessa viúva é que ela conhecia bem aquele caminho. Por que ela conhecia bem aquele caminho? Porque se ela é viúva, pressupõe-se então que ela já havia passado por aquele caminho, por aquela situação para sepultar quem? O seu marido. Querido, há caminhos na nossa vida que a gente conhece bem, sim ou não? Olha, eu já passei por essa situação e parece que esse problema está batendo a minha porta de novo. Eu já passei por esse problema e o que me parece é que essa luta está voltando. Fulano tinha me dado uma tranquilidade, mas agora, ó, fulano já está começando a vir me perturbar de novo. Eu já sei onde isso vai parar. Eu já sei o final desse filme. Então você que está me ouvindo, tem caminhos aí que a gente já conhece, a gente sabe onde eles vão dar. E para essa mulher não era diferente. A mesma multidão que estava levando o filho dela para ser sepultado, é a mesma multidão que no passado também levou o seu marido. Talvez as pessoas que já te acompanharam enfrentando uma luta, são as mesmas pessoas que agora estão assistindo você passando por mais uma luta de novo. Mas eu quero dizer para você, Jesus está vindo e Ele vai parar o sepultamento dos teus sonhos, dos teus projetos, dos teus ideais, querido. A palavra final não está com o governo, a palavra final não está com o Estado, a palavra final não está com os municípios, a palavra final não está com os médicos, não está com os advogados, a palavra final está com Jesus. Porque Ele põe um ponto final, não, Ele põe uma vírgula no seu ponto final, onde as pessoas estão dizendo, acabou, já era, morreu, esse projeto não vai mais dar certo. Deus vem para dizer, não, quem dá fim à história sou eu, e ainda não é o fim, é uma vírgula. Então eu creio que Deus põe uma vírgula no teu ponto final. Muitos disseram para José no fundo daquela caverna, acabou, é o fim. Mas Deus falou, é o começo. Muitos egípcios disseram, inclusive Faraó, agora nós vamos destruir esse povo, porque tem um mar na frente e eles não têm como atravessar. Deus falou, aqui não é o ponto final, é apenas uma vírgula, é uma pausa, eles vão passar. Muitos disseram para Daniel, naquela cova dos leões, é o fim, acabou. Deus falou, não, é vírgula, a história dele não acaba aqui. Outros disseram para Misael, Ananias e Azarias, conhecidos também como Sadraque, Mesaque e Abdenego, acabou. Deus falou, não, é só o começo. Essa luta, essa adversidade que você está passando é apenas o princípio para que Deus comece a atuar um grande milagre, um grande livramento através da sua vida, através da sua história. Aquela multidão conhecia bem aquele caminho, eles sabiam bem a trajetória, aquela viúva também. Querida, ela não estava sepultando apenas um filho, ela estava sepultando o companheiro das horas da noite, dos diálogos, das conversas. Ela estava sepultando aquele que também agora assumiu o papel de provedor da casa, aquele que a mantinha, aquele que a sustentava. Deus vai parar o sepultamento dos teus projetos e sonhos, porque a palavra final na sua vida está nas mãos de Deus. Uma viúva na Bíblia é sinônimo de dependência, é sinônimo de carência. Então eu creio que nesta noite Deus irá parar o sepultamento dos teus sonhos.
Quem gosta de enterrar sonhos? Quem gosta de engavetar projeto? Talvez você estava com N projetos, N sonhos para a sua empresa, para o seu trabalho, para a tua casa, para a tua família, para a tua igreja, para o teu ministério. E as circunstâncias disseram: pá, acabou. Mas eu quero dizer para você que o povo de Deus cresce muito mais na crise. É na queda que a água ganha força para girar a turbina e, consequentemente, a energia. Nós vamos crescer na crise, porque o céu não está em crise. Eu tenho falado isso em todas as ministrações aqui e vou continuar falando. O céu não está em crise. Nós não estamos em crise. Nós estamos em Cristo. E é Ele que tem a palavra final na nossa vida. É com Ele. Então você, pastor, você, líder, aproveite esse momento, porque é um tempo de Deus para que nós cresçamos. E aqui nós começamos a perceber: fique tranquilo, o dono da vida vai parar o sepultamento dos teus sonhos. Na cultura judaica, o rabino, o sacerdote, o levita, não poderia aproximar-se de um morto. Não podia. No mínimo 7 metros de distância, para que ele não se contaminasse. Jesus vai além dele parar, ele tocou no morto. Sabe o que eu admiro, o que eu acho tremendo? Se um sacerdote, um líder religioso comum tocasse, ficaria imundo, ficaria impuro por um tempo. Agora, Jesus está tocando, e Jesus não se tornou impuro, porque quando Jesus toca o impuro, ele purifica aquele que é impuro. Mas quem é impuro não tem poder de contaminá-lo. Mas ele, ao tocar, tem poder de trazer vida. Então que você seja tocado por Deus nessa noite. Que Ele toque você. Você pode até não crer nos meus sonhos. Você pode até não crer nos meus projetos. As pessoas podem não acreditar no seu sonho, as pessoas podem não acreditar nos teus projetos, mas lembre-se, a descrença delas não tem poder de paralisar você, não tem poder de fazer com que os teus sonhos não se realizem. Não é porque eles não creem, é você que tem que crer. Não é eles que têm que acreditar, é você que tem que acreditar. Então creia que Deus está no controle. Creia que Deus é aquele que vai adiante de você, querido. E é nisso que nós temos que acreditar nessa noite. Falei aqui pela essa manhã e repito: por que Deus vai parar o teu enterro? Em Gênesis 21:17, você lembra o que Deus falou para Agar, que eu ministrei de manhã? Ergue-te e levanta o rapaz. Você sabe por que Deus vai te levantar? Porque você vai levantar muitas pessoas. Deus quer te pôr de pé, porque através da sua vida, Deus irá levantar outras pessoas. Através de você, Deus vai abençoar muitas vidas. Então creia, porque a multidão que está com Jesus está chegando para parar a multidão da tristeza, a multidão do velório, a multidão do sepultamento. Jesus está voltando. E quando eu olho para isso, eu logo me lembro, e convido você a abrir comigo aí, lá em 1 Reis. Em 1 Reis, no capítulo 17, no versículo 3 diz assim: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Essa palavra foi ministrada para quem? Para Elias. Elias predisse uma grande seca. Ele profetizou que durante 3 anos e meio não iria chover. Até quando a crise vem, profetas, homens de Deus também passam por ela. Se você se lembrar de 2 Reis capítulo 4,
aquela viúva que tinha 2 filhos que seriam levados como escravos, ela vai até o homem de Deus e diz: homem de Deus, os credores estão batendo a porta, nós estamos num tempo de crise, eu não tenho dinheiro, meu marido morreu, e eles querem levar os meus filhos para serem como pagamento de dívida. A diferença é que na crise nós temos um Deus que trabalha por nós. Ele não nos tira da crise. Deus não nos livra da fornalha ardente, mas Ele entra conosco nela e nos preserva. Deus não nos livrará de entrar em cova de leões, mas Ele entrará conosco nelas e nos preservará a vida durante a crise. E o que me chama a atenção aqui nesse texto de 1 Reis 17:3, é que esse lugar, esse nome Querite no hebraico, significa no tamanho certo. Ou seja, então, o que Querite significa? Deus está dizendo: Elias, vá para esse lugar, porque eu vou te colocar do tamanho certo. Eu vou te preparar, eu vou te capacitar. Então essa crise é para que você tenha o tamanho certo, o tamanho que Deus quer que você tenha. Deus quer treinar você, Deus está te preparando, querido. Nós vamos sair do tamanho certo dessa crise. É isso que isso aqui me ensina. Elias fica por 3 anos ali. Eu aprendo que o deserto é para nos colocar do tamanho certo. Talvez agora você está se perguntando, eu tenho recebido aqui muitas e muitas perguntas pelas redes sociais: pastor, e agora? Como fica a igreja? O que vai ser da igreja, pastor? Como nós vamos funcionar daqui para frente? Em Deuteronômio capítulo 8, Deus vai falar assim: Moisés, fui eu que te levei para o deserto, para te humilhar, para te provar, para descobrir o que estava no teu coração, para ver se você negaria meu nome ou não. Mas Moisés, versículo 3 agora, de Deuteronômio 8, ele segue dizendo: Moisés, mas eu te levei para o deserto, para que você também entenda, que nem só de pão, que nem só de renda, que nem só de grana, que nem só de contribuições de dízimo e oferta, de salário, viverá o homem, mas de toda a palavra que proceder da boca de Deus. Meu querido, no deserto foi a maior manifestação do poder de Deus. Ou você crê nesse Deus que você serve, ou então joga a toalha. No deserto, olha, tinha maná, no deserto tinha água, no deserto a roupa não envelheceu, no deserto durante o dia tinha coluna de nuvem, olha, ar-condicionado, no deserto à noite tinha Sheriná, a coluna de fogo, clima de lareira. Sabe o que eu aprendo? É no deserto, é nesse momento agora que nós vamos experimentar de fato o cuidado de Deus para a nossa vida. É no deserto onde eu e você, se não tutibiarmos, se não retrocedermos, se não nos esmurecermos, se não desfalecermos, Deus cuida dos seus. Meu querido, os 70 quando foram enviados no Evangelho de Lucas, ao regressarem, mas antes de irem, lembra? Jesus falou com eles: olha, não precisa levar nada, não leva nada, não se preocupe com dinheiro, não precisa levar comida, não leva nada não. Quando os 70 regressaram, sabe o que Jesus falou para eles? Ei, faltou comida? Não, Senhor. Faltou abrigo? Não, Senhor. Faltou água? Não, Senhor. Não faltou nada. Meu querido, nesse tempo, a única coisa que não pode faltar é Jesus. Pode faltar administração, pode faltar recurso, pode faltar dinheiro, só não pode faltar Jesus. Porque com Jesus, querido, água brota da rocha. Com Jesus, pão vai descer do céu. E eu quero te contar um milagre aqui que Deus fez na minha vida. Pode parecer ínfimo, pode parecer nada, mas para mim foi grande. É um Deus que fala assim: eu estou cuidando de você, eu cuido de você. Essa semana agora,
a minha filha virou e falou assim: mãe, eu queria um pão, mas eu não queria pão de padaria, eu queria um pão assim caseiro. Eu queria um pão feito em casa, aqueles pão doce que se assa em casa. Minha filha. Eu olhei para a Eté, olhando para o outro, tipo assim, fazer o quê, né? Mas ela falou que queria. Se eu não enxergar Deus nas mínimas coisas, quando Deus fizer grandes coisas, eu vou dizer que foi meu braço, que foi a minha capacidade. Então, Zacarias 4,10 diz: não despreze o dia das pequenas coisas. Pode ser pequeno para você que está me ouvindo, mas para mim foi enorme, foi grande. Quando passou pouco tempo depois que ela falou isso, eu queria comer um pão, mas eu queria um pão caseiro. De repente, o irmão Mauro, o esposo da irmã Márcia, me liga e fala assim: pastor, acabei de assar um pão fresquinho aqui em casa, e eu queria saber se o senhor aceita. Eu só olhei para a Eté e falei: meu querido Mauro, é claro que eu aceito, é claro. E aí então, quando esse pão chegou quentinho aqui em casa, eu só olhei para a Eté e falei: olha, Deus cuida ou não cuida? Deus cuida das pequenas coisas. O pão que ela queria chegou. Eu quero que você entenda que nessa crise, Deus não vai suprir as suas vontades, Deus vai suprir as suas necessidades. E a nossa necessidade naquele momento era essa. O que nós queríamos naquele momento era isso. E a provisão chegou. E a provisão veio. Então, querido, Deus cuida dos menores detalhes. Ele é um Deus que cuida. O povo estava em crise, o povo estava em luta, mas ali no Querite, no lugar que Deus estava colocando o profeta do tamanho certo, todo dia tinha um corvo córax, que é o primo, é um parente próximo do urubu, que ele levava carne fresquinha para o profeta ali na beira daquele ribeiro. Sabe o que eu aprendo? O urubu, ele gosta de quê? Ele gosta de carne podre, de carniça, não é? Então, Deus pega um animal semelhante, da mesma família, para levar para o profeta carne fresca. Sabe o que eu aprendo? Deus vai levantar pessoas para levar provisão para você nesse tempo de crise. E aquilo que é seu, outras pessoas não vão tocar, porque a provisão de Deus é para a sua vida. Deus vai levantar pessoas para te abençoar nesse tempo de crise. Creia nisso. Ou então joga a toalha, ou então desiste. Eu creio em um Deus de milagre. Eu creio. Agora presta atenção. Avançando aqui, eu aprendo também que há uma história depois do cemitério. Tem uma história depois. Para Sara, Agar nem nome tinha. Isso está lá em Gênesis 21:10. Manda essa serva e esse menino embora. Mas Deus conhece você. Ele sabe o seu endereço. Ele sabe em qual rua você mora. Ele sabe quem é você aí, onde ninguém pode te ver. Deus te conhece no secreto. Sara estava lá com a mão na frente, outra... Agar, aliás, né? Agar estava com a mão na frente e outra atrás. Mas Deus entrou com a provisão. Deus entrou com a solução, sim ou não? Então tem uma história depois do cemitério. Olha, sabe aquele dia do enterro? Não teve. Ué, não teve como? Porque Jesus entrou na história. E Jesus interrompeu o sepultamento. Jesus interrompeu uma história de catástrofe, uma história de morte. E ele entrou com a vida, porque ele é Deus vivo. E aí então nós começamos a ver, o anjo do Senhor vai bradar e chamar pelo teu nome, porque em Gênesis 21:17, enquanto Sara no versículo 10 falou: manda essa serva embora, no versículo 17 diz que o anjo do Senhor bradou do céu e chamou: Agar,
Deus sabe o seu nome. Talvez pessoas estão arrumando alguns adjetivos para você, pejorativos, estão colocando apelidos em você, estão tentando te denigrir de alguma maneira, mas ei, o importante não é o que eles pensam de você, é o que Deus pensa. O importante não é a nomenclatura que estão dando a você, e sim o Deus que você serve. Ele te chama pelo seu nome. Deus conhece você e Ele te chama pelo nome. Deus é fiel, Ele conhece você. E eu aprendo aqui, por que Deus vai parar o enterro dos seus sonhos? Por que Deus vai dizer para esse tempo de crise na sua vida, basta? Sabe por que Ele vai fazer isso? Porque eu creio, e eu sei que você que está me assistindo também crê, que Deus é especialista em transformar morte em vida, maldição em bênção, escassez em prosperidade. Ele é especialista, querido, em contradizer toda a circunstância. Nós servimos um Deus que não está preso às circunstâncias. Ele intervém em todo e em qualquer processo. Deus é fiel. Por que Ele vai fazer isso? Porque Ele é especialista. Em Gênesis 50, lá no versículo 20, para você se ater, Jacó havia então falecido. Os irmãos de José ficam assim meio preocupados, vão dizer, olha, papai morreu, talvez o José não fez nada com a gente por causa do papai, vamos lá no José para ver se ameniza um pouquinho esse negócio aí. Aí eles chegaram, José, e aí, irmão, como é que vai ser? Papai morreu, foi nós que vendemos você, foi nós que te prejudicamos. E aí, sabe o que José falou? Estou eu porventura em lugar de Deus? Ei, o mal que vocês fizeram contra a minha vida, Deus transformou em bênção, para que hoje se conservasse em vida tanta gente. Olha aí para você ver o que José está falando. Olha, todo o mal, querido, você que está me ouvindo agora, entenda isso como uma palavra profética para a sua vida. O mal que todo mundo tentar contra a sua vida, Deus vai transformar em bênção. Quanto mais mal fizerem a você, mais abençoado você vai ser, mais você vai prosperar, mais você vai crescer, porque foi isso que o José falou para os irmãos dele. Sabe o que mais me chama a atenção no capítulo 50? José teve 2 filhos, Manassés e Efraim. E na cultura judaica, eles têm por costume colocar o nome de acordo com a expectativa, de acordo com aquilo que eles esperam. Então, olha o que José fez. O nome de Manassés significa esquecimento. O que José estava falando através do nome desse garoto? Tudo na minha vida que não presta paga. O que conta é daqui para frente. Efraim significa 2 vezes frutífero. Sabe o que José estava falando? Manassés é esquecimento. Efraim é 2 vezes frutífero. Então, o que conta na minha vida é daqui para frente. O ontem já era. Querido, você não pode tocar a sua vida baseado em passado, no que falaram, no que fizeram. O que conta é daqui para frente, meu irmão. Quem fica preso no passado deixa de viver o presente e nunca vai se projetar para o futuro. Deus tem vitórias para a sua vida, creia nisso. Deixa eu ir caminhando aqui, olha. Enquanto eu e você não tirarmos a pedra, Jesus não fará o milagre. João capítulo 11. Tirai a pedra. Ah, mas já cheira mal. Jesus estava perguntando se estava fedendo? Jesus estava perguntando alguma coisa acerca disso? Não, para de dar desculpa. Tire a pedra e Ele vai fazer o milagre. Mas se é você que tem que tirar a pedra, Jesus não vai tirar. Função de tirar a pedra é minha e tua, de chamar Lázaro para fora, de dar vida para o seu milagre. Aí é com o nosso Deus, aí é Ele quem faz. 5 coisas que Satanás que o inimigo poderia ter usado para matar o José, para matar seu sonho, para matar o seu projeto. Então vamos lá.
O que pode te mandar para o cemitério? Te manter na depressão, na angústia? O que pode te manter para baixo? O que pode te manter aí? Vamos lembrar José? Prostituição. Se ele cede às provocações, à sedução da mulher de Potifar, ele nunca passaria de um escravo na casa de Potifar. Cuidado com propostas que Satanás vai fazer. Aparentemente serão boas, mas é o futuro que determina, é o fim. Você lembra o Sansão? Foi dito por ele, não toque em coisa morta. Você se lembra no que ele tocou? Isso mesmo, num leão morto. Mas por que ele tocou? Porque havia dentro desse leão o quê? Um favo de mel. Lembre-se, Satanás sempre vai colocar o doce naquilo que você não pode tocar. Ele sempre vai colocar o doce na mulher proibida, no dinheiro proibido, numa situação proibida. Cuidado, mantenha-se atento. O que poderia ter mantido José no cemitério, morto, destruído? O pecado. Em Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Mas quando estamos sendo levados para o cemitério, mas eu não abro concessão, não cedo às provocações, não entro na jogada do inimigo, Deus manda parar o sepultamento dos meus sonhos e Deus me garante a vitória. Querido, chegando aqui ao final, de um lado da multidão, morte, desespero, luta, tribulação. Do outro lado, uma multidão com Jesus, feliz, celebrando, salmodiando. De um lado, o filho único de uma viúva morreu. Do outro lado, o Filho de Deus. De um lado, a morte. Do outro lado, a vida. Você escolhe de que lado da multidão você quer estar agora. A decisão é sua. É você que decide de que lado da multidão você vai estar e que lado da multidão você quer permanecer. Deus está com você. Eu quero orar por você agora. Se você tem andado na contramão daquilo que Deus tem para a sua vida, hoje é o tempo aceitável. Hoje é o tempo de você voltar. Hoje Deus pode fazer grandes milagres na sua vida. Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Vamos orar? Ora comigo. Grande Deus e Pai, eu estou unindo a minha fé agora, ó Deus, a destas pessoas que estão acompanhando esse culto e que estão participando desse culto e não só o assistindo. Senhor, se elas estavam do lado da multidão errada, que elas passem agora para o lado da multidão onde há vida, onde há paz, onde o Senhor está no controle. Meu Deus, entra nestas casas agora, nestes lares, nestas vidas, Senhor, e transforma. Para agora, Jesus, o sepultamento de sonhos, de projetos, de vida, de paz. Ah, meu Deus, é com o Senhor que está a palavra final, é com o Senhor que está aquilo que nós precisamos, Deus. Somente com o Senhor. Nós abençoamos agora, Deus, cada lar e cada família, em o nome de Jesus. Amém.